Muito bem, boa noite. Muito obrigado. Os momentos de louvor para a honra e a glória do nosso Deus. Vamos pedir às crianças, que se sentem. Muito bem, muito obrigado. Nós estamos aí na 10ª lição, do nosso evangelismo, E as pessoas que ainda não colocaram os seus nomes num papel igual a esse, coloque seus nomes da família, pois nós estamos orando às 5 horas da manhã. E o Banco Central está afiado aí para as perguntas, para as respostas. Nosso muito obrigado à equipe. Lembrando que quando você traz visita, você recebe esse dinheirinho, esse modelo. Quando você responde, você recebe. E quando você lê, você também recebe, Que maravilha, Então, quando você recebe, você vai estar guardando esse dinheiro para no dia o grande leilão que nós vamos ter aqui. Muito bem, Então, o pessoal aí que estão afiado, trazendo suas visitas, para que nós possamos aí, para que possa no dia juntar o dinheirinho para fazer parte do leilão. Muito bem, tudo que nós temos estudado aqui é à luz da palavra de Deus, Tudo é falado através da palavra de Deus. E hoje nós estaremos estudando sobre um tema muito importante. O tema do qual nós estaremos estudando essa noite é um tema que mexe muito comigo e com você. É um tema particular, Por quê? Porque hoje nós vamos estudar sobre a saúde. Nossa, mas Deus se preocupa com a nossa saúde? Deus se preocupa comigo, se preocupa com você. E nós temos estudado no decorrer dessa noite aqui, referente temas bíblicos, temas sobre a volta de Cristo, sobre a guerra, o cordeiro, as armas do dragão. Mas hoje nós estaremos estudando sobre a saúde, Quanto vale sua saúde? Quanto vale sua saúde? A pergunta, Quanto vale a minha saúde? E eu estive aqui na última noite, eu estava com um aparelho, que estava medindo aqui, verificando, fazendo mapeamento do coração, Então, a nossa saúde é importante para nós? É importantíssima, Por quê? Sem saúde nós não fazemos nada, E infelizmente fiquei com aquele aparelho 24 horas, incômodo, mas era para o meu melhor, para a saúde. E Deus se preocupa hoje também, Deus se preocupa conosco, mas Deus também nos se preocupa com a nossa saúde, de que maneira nós estamos vivendo. E Deus deixou alguns recados para nós, para que a gente pudesse ter saúde. Você sabia que nós temos, a Bíblia recomenda que nós façamos uso dos elementos naturais. Pegar aquele solzinho de manhã, ultravioleta, beber bastante água, fazer caminhada, respirar o ar puro em lugar de um bosque, de repente você faz caminhada no sítio, de repente você vai para um sítio. Então Deus, Ele se preocupa conosco. E assim, existem esses meios do qual Deus se preocupa conosco, mostrando que nós devemos fazer. E um dos elementos importantíssimos para nós é a confiança em Deus. Então, é um dos meios do qual Deus usa. Às vezes, de repente, a pessoa pode estar passando por uma depressão, passando por um tratamento de saúde. Tudo isso é importante, mas a confiança em Deus, ela é muito importante. Mais ainda, porque é a nossa fé. Nós estamos trabalhando aí a questão da fé, Confiança, fé em Deus, fé que Deus vai nos curar, fé que Deus vai nos proteger. Então, a fé, ela é um baluarte para nós. Muito bem. Deixa eu pegar aqui de volta aqui. Quanto vale sua saúde? A Bíblia responde. Vamos abrir nossas Bíblias em terceiro João, versículo 2. Quanto vale sua saúde? Qual é o desejo de Deus para os seus filhos? O que é que Deus deseja para nós?
Alguém pode ler aí para nós a Bíblia? Nosso pessoal da equipe é que tá atenada, né? João 2. Terceiro João, versículo 2. Aliás, João 2, né? O que é que fala? Encontraram? Qual é o desejo de Deus para conosco? A Bíblia diz que Deus deseja que nós vá bem. São João é o versículo, São João 3, versículo 2. Tá batendo ou não? É São João. Ah, é João. Terceiro João 2. Pode ler o versículo, 2, versículo 1, né? Perdão. Muito bem. João. São João 2. Versículo 1. Vamos lá. Sim. Para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Muito bem, muito obrigado. Vamos abrir ainda a Bíblia ainda em Gênesis 3, 5, aliás, Gênesis 5, versículo 3 ao 8. Vamos, Gênesis, né? Gênesis está falando aqui quanto tempo vivia os nossos primeiros pais na terra. Gênesis 5, versículo 3 ao 8. Encontraram? Qual é o desejo de Deus para os seus filhos? A Bíblia diz que o desejo de Deus para conosco é que nós tenhamos vida e viva bem. Mas de que maneira? A Bíblia diz, de acordo com a luz da palavra de Deus, que nós, se nós seguirmos as orientações de Deus, a Bíblia diz que nós vamos ter vida. Então, Gênesis 5, versículo 3 ao 8. Pode ler. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho e sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Ótimo, excelente. Aí está ótimo. A pergunta é, quanto tempo viviam nossos primeiros pais? Quanto tempo? Quanto tempo Adão viveu? 130. Paga aí, Banco Central. Vamos pagar para o povo aí. 130 anos. Nossa, já pensou? Se nós vivêssemos o que Adão viveu? Mas teve alguém que viveu mais do que Adão, né? 930 anos. Como é o nome dele? Muito bem, Matusalém aqui, ó. Ele respondeu aqui, Matusalém. Pessoas que viviam, mas por que eles viviam tanto, irmão? Professor, por que eles viviam tanto assim? À luz da Bíblia, a Bíblia vai responder para nós por que eles viviam tanto tempo. Gênesis 1, versículo 29. O que Deus deixou de alimento para seus filhos. Olha, entendeu que nós estamos falando aqui de alimentação? Então, se dependendo da nossa alimentação, nós vamos ter vida, né? Dependendo da nossa alimentação, nós vamos ter morte. Semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que o fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês.
à luz da Bíblia, a Bíblia revela que eles se alimentavam de quê? Frutas, sementes. Olha só que maravilha. Ela respondeu aqui, amigão, por gentileza. A senhora aqui. Eles viviam, e ele leu lá, né? E ele leu. Muito bem. Então, eles viviam, Adão e Eva comia carne? Não, né? Adão e Eva, eles matavam os pássaros para comer? A Bíblia diz que eles viviam o quê? De sementes e frutas. Então, a resposta para que a gente tenha vida e viva bem tem a ver muito com a nossa alimentação. Se nós nos alimentamos bem, vocês sabiam que nós vamos entrar nesse assunto, vocês sabiam que pessoas, de acordo com uma pesquisa americana, as pessoas vivem mais doentes por causa da sua alimentação? Eu tenho um amigo que ele não tomava água, só tomava refrigerante. Ele chegava no lugar, as pessoas costumavam pedir água, ele pedia refrigerante. E em casa só tomava refrigerante. Sabe o que aconteceu com ele? Foi fazer hemodiálise. Teve que fazer hemodiálise. Os rins deles parou, ficou doente, quase morreu. Foi fazer hemodiálise porque ele não bebia água. Então, um dos alimentos é água. Nós precisamos de água e tem que tomar bastante água. Mas Adão e Eva comiam sementes e comiam frutas. Vocês sabiam que o açúcar das frutas é o suficiente para nós? Que nós não precisamos comer açúcar? Que é um veneno, na verdade? É um veneno. E o médico, quando eu fui no médico, esses dias que eu estava fazendo os exames, o médico falou, ó, cortou açúcar, cortou uma série de gorduras e um bocado de coisa. Eu falei, olha, doutor, eu nem sei por que eu... Você está falando... Ele falava porque, na verdade, tinha que falar, né? Mas um dos piores foi o açúcar. Ele falou, corta logo o açúcar. Então, queridos, o açúcar é o suficiente, o açúcar das frutas é o suficiente para o nosso corpo. E eu vi alguém falando assim, olha, não só de alimentos, né? Mas falando também do vinho. Ele falou, olha, de manhã o médico me recomendou que todo dia eu tomasse um cálice de vinho. Queridos, nós não precisamos de vinho para nós ter uma boa saúde. Porque as frutas, ela produz já essa substância que o nosso corpo precisa. Alimentação carne. A Bíblia fala de alguns alimentos que nós precisamos comer. Na verdade, Deus não aconselha que nós comemos carne. Mas como houve o dilúvio, passando aqui mais à frente, houve o dilúvio e então agora, o que aconteceu? Não tinha sementes. E Deus permitiu naquela época que eles comessem carne. Mas a Bíblia agora também, ela começa agora a fazer uma separação de carnes. De imundos e limpos. Mas imundo por quê? A Bíblia condena. Aí nós vamos falar do peixe liso. Por que o peixe liso? Porque o peixe liso, se você não sabe, é ele que limpa os mares, oceanos e rios e lagoas. Tudo que cai lá, eles limpam. É como se fossem os urubus da terra, né? Então, o peixe liso, isso, medicina falando, que ele contém o quê? A pessoa que come muito peixe liso, ele contrai a lepra. Nossa, mas é tão gostoso aquele bife, né? Daquele pescado, né? Sim, pode falar, meu querido. Só a pira, é verdade. É verdade mesmo, porque eu vi, agora você falando, eu lembrei que eu fui em um lugar e a pessoa falou assim, não dá para o cachorro. Aí eu fiquei olhando assim, mas agora que você falou, e agora que eu lembrei do que a pessoa falou, só que eu também não perguntei para a pessoa por que não era para dar, né? As pessoas estavam comendo, era um banquete, tinha várias comidas, e os cachorros ali, não dá para o cachorro, porque dá pira, né? E imagina no ser humano, né?
A pessoa que come peixe liso, ele está sempre saindo aquelas machucadinho na pele, né? Está sempre se coçando. Os peixes lisos, ele contém a lepra. E falar de algumas árvores. A Bíblia fala que nós devemos, o que nós devemos comer e o que não devemos comer. O porco, nossa, mas o porco é uma carne tão gostosa. Já pensou? Tem um amigo que ele fala assim, ó, ele falava, né? Por que ele falava? Porque ele, de tanto comer carne de porco, ele contraiu aquele verme do porco que subiu para a cabeça dele e para o estômago, e ele deu um tipo de câncer nele que ele morreu. Infelizmente, não resistiu com o tempo, fez tratamento, mas não morreu. Por que Deus tem esse cuidado para conosco? Porque Deus quer que nós vivamos o quê? Bem. Que nós tenhamos saúde, que nós tenhamos vida. E alguns alimentos que hoje a humanidade se alimenta, a Bíblia aconselha para que não coma. Se a Bíblia está dizendo que não é para comer, então não é para comer. Por quê? Porque se você comer, você vai passar mal. Tem um outro amigo que ele só come carne de porco assim. Não é nem frito, não é nem cozido, e não é nem cru, não é nem assado, né? É só esquenta, né? Como diz o outro, mal passado. Chega a sair o sangue, ele está cortando e está comendo. Mas esse camarada vive no hospital. Tomou no corpo todo dele. Onde imaginar tomou no corpo dele, eu falo, olha, isso é a carne de porco. Não é não. A carne de porco é limpa. Eu falei, não é, a Bíblia fala que não é para comer. Queridos, se Deus quer a nossa saúde, Ele nos orienta naquilo que devemos comer e naquilo que devemos beber também. Então, o pessoal fala assim do sítio, né? E aquela paquinha gostosa, né? Aquela paquinha, aquele tatu, né? Levítico 11 fala, é uma lista dos animais que nós devemos comer e o que não devemos comer. Fala do pato, que ele tem moela, mas não rumina, né? Não tem unhas, não tem moela, né? Então ele não rumina, né? A galinha sim, o pato não. Então lá em Levítico tem uma lista do que nós devemos comer e o que não devemos comer. Queridos, por quê? Para que a Bíblia diz, para que nós tenhamos o quê? Saúde e viva bem. E se nós seguirmos o conselho da Bíblia, nós vamos viver bem. O ideal para o povo de Deus é que nós nos alimentamos de frutas e sementes. Existe uma comunidade nos Estados Unidos, que foi feita uma reportagem em 2018, por que eles viviam tanto? Uma comunidade. E lá foi pesquisada, nessa comunidade, senhor e senhora de 100 anos, 110 anos, andando, fazendo caminhada, costurando, trabalhando. Aí foram descobrir, qual era o segredo? Eles não comiam carne, só era salada, nozes, grãos e frutas. Eles não se alimentavam de nenhuma espécie de carne. E a vida deles, na verdade, vegetariano, né? Eles eram vegetarianos. E o mais interessante é que essas pessoas, eles não eram adventistas. Eles não são adventistas. É uma comunidade que decidiu optar pela melhor alimentação. Mas, se você for ver hoje, nas redes sociais, os médicos, todo mundo falando sobre saúde, não coma isso, não coma aquilo, né? Mas a igreja adventista já prega isso há mais de 100 anos. Sobre o regime de alimento que nós temos que ter. Por quê, irmãos e queridos amigos? Para que nós tenhamos vida. E vida com abundância. Viva bem. Não é só viver, mas viver com saúde, né? Você já pensou já prestaram atenção que os hospitais estão cheios de gente? As UPAs estão cheias de gente. Mas por quê? A alimentação. A alimentação é um carro-chefe na vida do ser humano. E se nós nos alimentarmos bem, se alimentarmos de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ter vida e vida em abundância. E vamos envelhecer, mas vamos envelhecer com saúde. Pode falar, por favor.
Muito bem, é verdade. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que a gente vai nos alimentar. Até os próprios saladas, fruta, né? Nós temos que tomar muito cuidado. Mas se nós procurarmos nos alimentar mais ainda desse tipo de alimentos, nós vamos ter mais uma qualidade de vida, a mais, né? Eu estava conversando essa semana com meu sogro e ele falou que foi na fazenda de um amigo. 6 meses atrás já era um bezerro. 6 meses atrás era um bezerrinho. Quando ele voltou agora já era um novio já. Mas o que foi isso? Aí ele falou, não, é a ração. É uma ração de crescimento. Você imaginou? O tanto de hormônio que essa ração tem. E a gente, ao se alimentar, as pessoas ao se alimentar, também está se alimentando de um hormônio animal, né? Animal. É por isso que, se a gente for olhar, as crianças estão se desenvolvendo mais rápido, né? A gente envelhece mais rápido. Então, tudo é a questão da alimentação também, né? Então, Deus tem essa preocupação conosco, referente à alimentação. Muito bem, vamos agora aqui abrir nossas Bíblias, à luz da Bíblia. Levítico 11, aquele que nós estávamos falando aqui de Levítico 11, que relata sobre os animais limpos e os animais impuros. Mas, irmãos, mais uma vez falando sobre esse assunto, você prestou atenção que Deus teve todo um cuidado de nos informar naquilo que nós devemos comer e não devemos comer? Tudo bem, já que o ser humano quer comer carne, tudo bem, Deus permitiu, então tá. Só que agora Deus fala assim, ó, tu vai comer desses aqui, que são os limpos, e esses aqui, os imundos, não comem. Não pode comer. Por quê? Para que a gente tenha mais saúde. Muito bem. Quais são os animais limpos e impuros? Levítico 11, né? Alguém pode ler para nós, por favor? É o versículo do 1 ao 11, é o 11. Todinho. Sim, porque ele está falando sobre os animais limpos e imundos, né? Tá. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhe, digam aos filhos de Israel, de todos os animais que existem sobre a terra, são estes que vocês podem comer. Todos os que têm unhas fendidas, cujo casco divide em 2, e que rumina, esses vocês podem comer. Mas dos que rumina ou dos que têm casco dividido, são estes que você não podem comer. O camelo que rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. O arganaz que rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para você. A lebre, porque rumina, mas não tem casco dividido, esta será impura para você. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este será impuro para vocês. Não comam da sua carne, nem toquem no seu cadáver. Ok. Muito obrigado. Dê uma paradinha aí. Muito bem, obrigado. Então, vocês entenderam aí do que a Bíblia está falando, não só não comer, mas nem tocar no seu cadáver. Então, a Bíblia vai relatando o que nós devemos comer e não devemos comer, para que assim nós tenhamos o quê? Saúde. Mas aqui na Bíblia, em Provérbio 20, versículo 1, aí nós vimos em Levítico, tem uma relação do que nós devemos comer e não devemos comer. Não só falando dos animais, mas falar dos peixes e das árvores também. Então, nós, se queremos ter saúde, nós temos que seguir as orientações da Bíblia e colocar em prática. Por quê? Porque a Bíblia diz, se nós deu um branco aqui agora, mas se nós obedecermos às orientações dela, da própria palavra de Deus, nós vamos ter o quê? Vida, né? Vamos viver bem, vamos viver com qualidade, vamos viver com saúde. A Bíblia também fala sobre o álcool. Pode o cristão fazer uso de bebida?
Vamos ver o que é que fala em Provérbio 20, versículo 11. Provérbio 20, versículo 1, perdão, tá? Se dá conhecimento a conhecer pelas suas ações. Se os que faz o puro e reto. É aí que eu tô meio ruim na vista. Não tá certo, pastor? Provérbio 20, versículo 1. Ah, é versículo 1, é? É 21 ou É. é 11? Perdão, 20, versículo 1. Ah, tá. O vinho é zombador, e a bebida forte causa alvoroço. Todo aqueles que vencido por eles não é sábio. Muito bem. A Bíblia diz, o que que a Bíblia fala? A Bíblia diz que nós não devemos fazer uso de bebida. Porque além de você estar destruindo o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, ele ainda causa vexame, né? Ainda causa vexame, a pessoa passa por tolo, né? Queridos, vocês conhecem alguém, alguma família, que já foi destruída ou passa por situações difíceis com o uso de bebida? Queridos, muitas famílias já foram se desfeitas, porque por causa do uso da bebida. Eu conheço pessoas que se separaram, hoje famílias estão separadas, porque o homem antes da bebida era um ótimo pai, era um ótimo marido, mas aí começou a beber socialmente com os amigos, né? Socialmente, isso é uma cilada do inimigo, né? Começou a beber socialmente, só que ele se tornou, além de beber socialmente, ele agora se tornou viciado. Chegou, bateu na mulher, bateu nos filhos, e agressivo. Resumindo, houve uma separação. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não devemos fazer uso dela. Não é bem. A pessoa, ela sai de si quando ela faz bebida alcoólatra, né? Eu conheci um amigo, a gente trabalhou junto, e a gente ia trabalhar junto, ele me levava de bicicleta. E aí na volta eu trazia ele. Aí depois eu comprei uma bicicleta, e aí a gente ia os dois de bicicleta. Depois eu comprei uma moto, e eu levava ele já de moto. Muito bem. Esse amigo, ele começou a se envolver com pessoas do trabalho. Não, vamos tomar hoje. Tu vai? Eu falei, não vou. Amigo, eu sempre aconselhava ele, não vá. Isso não é bem, isso não é bom para você. E aí ele agora começou a faltar os dias de trabalho. Final de semana ele não trabalhava mais. E na segunda-feira também não. Resumindo, foi mandado embora. E ele e alguns amigos dele, de farra, né? Ou seja, daquele momento de bebida, final de semana. E ele passou muitos tempos, eu passei muito tempo sem ver ele. Um dia eu encontrei com ele, e eu fiquei muito triste, quase chorei. Eu vi aquela pessoa me chamando, irmãozinho, irmãozinho. Aí eu parei a moto, desci da moto e voltei para saber quem era. Era Cláudio, esse meu amigo. Irreconhecível. Ele agora virou morador, naquela época ele tinha virado morador de rua e estava alcoólatra. Ele dizia, me dá qualquer valor aí para me comprar ali uma, porque ele estava sem bebida, né? Conversei com ele, com a família dele. A família dele internou ele, mas não deu jeito. Ele fugia. Você entendeu o mal que fez para aquele jovem, a bebida? Não só a bebida, mas agora ele começou a se envolver com drogas também. E depois de muito tempo, ele faleceu. Deu cirrose e outras complicações. Queridos, se a Bíblia diz que não é para nós fazermos, então nós não temos que fazer. É um conselho da palavra de Deus. Então a Bíblia diz, à luz da palavra de Deus, drogas, bebidas, por aí vai, né? Porque a pessoa fala assim, não, eu só bebo socialmente, mas não uso droga. Mas aí com o tempo, né, a pessoa passa não só a beber, como também a usar drogas. O meio, o ambiente, fornece tudo isso. Então é um conselho de Deus para nós não usarmos
de nenhuma maneira bebida alcoólatra. E também não fazer uso de droga, entorpecente, qualquer natureza. Para que assim nós vivamos bem. Deus seja louvado. Muito bem. Vamos aqui agora. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O que é o nosso corpo? A Bíblia agora faz uma pergunta para nós. O que é o nosso corpo? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vocês entenderam que até na nossa alimentação, naquilo que nós nos alimentamos, nós glorificamos a Deus? A Bíblia diz que o nosso corpo não é nosso, mas é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, de que maneira nós estamos cuidando do templo do Espírito Santo? E a Bíblia diz ainda: não sabeis vós que esse corpo não é de vocês? E se alguém destruir o corpo, que é o Espírito Santo de Deus, Deus também o destruirá? Queridos, a Bíblia é bem clara em dizer que quando nós nos alimentamos, nós também estamos glorificando a Deus. Então, se nós cuidamos do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, então a Bíblia diz que Deus também vai cuidar de você. Muitas doenças que hoje as pessoas têm, e os médicos comprovam isso, que é alimentação. Então, queridos, que nós possamos, eu sei que não é fácil, eu sei que a gente vive numa correria, e muitas vezes nos alimentamos mal, e por nos alimentar mal, aí vem as consequências, né? Uma dor de cabeça, um estresse, ou de repente, algo que aparece no corpo, devido à alimentação. Então, o conselho de Deus é que o corpo não é nosso, e que esse corpo é o templo do Espírito Santo. E se ele é o templo do Espírito Santo, como nós estamos cuidando? É uma pergunta para nós: como eu estou cuidando do meu corpo, já que ele é o templo do Espírito Santo? Mas, irmão, mais queridos, algumas pessoas já falaram assim, que se eu orar a Deus, pronto, já está purificado. Alguém falou isso para mim. A gente conversando uma vez, e ele falou assim: é verdade que vocês não comem carne de porco? Eu falei sim. É verdade que vocês não comem peixe liso? Eu falei sim. E ele foi citando várias coisas da Bíblia, passagem bíblica, dizendo sobre a alimentação. Eu falei sim, é verdade. É pecado? Eu falei não, não é pecado. Mas a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E o que nós estamos colocando dentro do corpo? Não, mas se eu orar a Deus, Deus já abençoou. Falei, então toma veneno, ora e toma veneno então, para ver o que vai acontecer contigo. Queridos, simplesmente a pessoa ter consciência. Se nós nos alimentamos, muito bem, me lembrei de algo aqui agora, assim, vamos dizer que você se encharca em uma comida que a Bíblia diz que você não deve comer. Você comeu bastante torresmo, né? Você se alimentou bastante de uma carnezinha de porco mal assadinha, e aí vem a doença. E agora? Você acha que ao orar a Deus, Deus vai te atender? Sendo que Deus te orientou a não comer? Queridos, cabe somente a Deus responder a oração sim ou não. Mas o conselho da Bíblia é que nós não façamos o uso de alimentos que a Bíblia nos orienta a não nos alimentarmos. Então, se nós queremos ter saúde, queremos ter vida, nós devemos seguir a palavra de Deus, que já é a regra de fé nossa, né? A palavra de Deus. E eu sempre falo, se você quer ser feliz,
Você quer ter sucesso? Você quer ter sucesso na sua empresa? Aqui, ó. Você quer ser feliz no casamento? Você quer arrumar um namorado? Ou uma namorada? Aqui, ó. Sigamos as orientações da palavra de Deus. Amém? Deus seja louvado. Nosso muito obrigado mais uma vez. Lembrando que nós estamos orando por todos os pedidos das pessoas que colocaram seus nomes. E também que vocês tragam visita para que vocês participem. Que já estamos chegando ao final, né? A semana que vem nós estamos finalizando e nós vamos ter aqui o grande leilão. E vai participar quem tiver o dinheiro. Esse dinheirinho aqui. Tá bom? Vamos ouvir uma mensagem. Um corinho. Então, com uma passagem ali de Coríntios, né? 6, 19 e 20. O corpo pertence a Deus. Amém? O nosso corpo pertence a Deus. Não pertencemos a nós mesmos. E algumas pessoas dizem assim: meu corpo, minhas regras, né? Vocês já ouviram isso? Alguém falar? Meu corpo, minhas regras? Não, queridos. O corpo não é nosso. O nosso corpo pertence a Deus. Então nós temos que seguir as regras de Deus. Amém? Muito bem. Amém. Deus seja louvado. Vamos nos colocar de pé para orarmos. Deus seja louvado pela essa música, pelo esse hino, né? Que fala do santuário no templo, né? E que o Filho tem um amor imenso por nós. Por isso morreu na cruz do Calvário. Oremos. Maravilhoso Deus, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Somos muito gratos, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor tem uma preocupação conosco, até naquilo que viemos nos alimentar. Por isso deixou na Tua palavra naquilo que devemos nos alimentar, dos peixes, das árvores, dos animais. O melhor é que não viemos nos alimentar deles, mas mesmo assim o Senhor teve o cuidado, o carinho, o amor de separar aquilo que nós devemos nos alimentar. Por isso somos gratos, Senhor. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo cuidado que tem conosco, porque o Senhor se importa com a nossa saúde. Sendo assim, nós somos imensamente gratos. Queremos agora, Senhor, te pedir que nos ajude, Senhor, a nos manter uma alimentação que venha honrar e glorificar o Teu nome. Porque também, naquilo que comamos, naquilo que bebamos, tudo venha a ser feito para a honra e a glória do Teu santo nome. Por isso te pedimos força, sabedoria. Muitas das vezes nós temos nos alimentado mal. E te pedimos, Senhor, que nos ajude, para que assim nós venhamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E que não nos pertence, Senhor, pertence a Ti. Por isso te pedimos. Mas te pedimos agora também uma bênção especial sobre essa igreja. Cada família aqui representada, pedimos a Tua bênção da cura. Pedimos a Tua bênção da prosperidade. Pedimos a Tua bênção do Espírito Santo, que venha nos ajudar a nos preparar, Senhor, a cada dia, para que também possamos, Senhor, ajudar outras pessoas que não conhecem a Tua palavra, que o nosso testemunho, o nosso falar, o nosso agir, e tudo que venhamos fazer, Senhor, venha ser para a honra e a glória do Teu santo nome. Por isso te pedimos a Tua proteção e as Tuas bênçãos nessa noite, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.